turma, a gente começa a aula de hoje para falar um pouquinho, né, sobre geomorfologia, dando continuidade aí ao nosso assunto do livro 2, inclusive encerrando o livro 2, né? Geomorfologia, que está relacionado a essas transformações do relevo. Geomorfologia significa um estudo das formas da Terra. A gente deixa um pouquinho, já falamos um pouquinho sobre geologia, que é a estrutura interna, e aí nesse momento a gente fala um pouquinho sobre essa formação externa. O planeta Terra não apresenta sua superfície lisinha, uniforme, como a gente vê no globo terrestre, por exemplo. Aí aqui tem uma imagem de satélite, onde a gente observa justamente, né, as áreas mais baixas, as áreas que vão ficando mais escuras e, consequentemente, são áreas mais elevadas da superfície. Só para exemplificar aqui, através de uma imagem de satélite, essas diferentes formas na superfície da Terra. E sabemos que, para essa desigualdade de formas, esse estudo da geomorfologia, que nada mais é do que estudar essas transformações da superfície e as diferentes formas terrestres, que a gente chama de relevo. Relevo, que significa aí as diferentes formas existentes na superfície da Terra, ok? Aí sabemos que os agentes responsáveis pela modelagem, pela formação dessas formas, né, desses relevos, são agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos a gente conhece como os agentes endógenos, que acontece de dentro, interno, para fora, que seria partir aí dos movimentos tectônicos, né? Então, o movimento das placas tectônicas que permitem essas formas mais elevadas das superfícies, né? O tectonismo, o vulcanismo, os abalos sísmicos e aqui a formação, né, das cadeias montanhosas. Orogênese, quando o movimento ele é horizontal, e a pirogênese, quando o movimento ele é vertical, certo? Os agentes exógenos, que são os agentes externos, que são responsáveis por essa transformação, por essa modelagem já aqui no exterior, que é o intemperismo e a erosão. O intemperismo, que é responsável aí pela formação, né, de solo, são os agentes físicos, químicos e biológicos, e a erosão responsável, o processo responsável aí pelo desgaste, pela, né, a transformação dessas áreas mais elevadas a partir desse desgaste pela água da chuva, pelo vento, pelos mares, pelos seres vivos e, consequentemente, ocorrendo aí um processo, né, de deposição de sedimentos nas áreas mais baixas, ok? Então, os agentes internos, os agentes endógenos e os agentes externos, os agentes exógenos. Aqui, para a gente falar um pouquinho sobre os agentes externos, o intemperismo especificamente. O intemperismo ele se divide em três: o intemperismo químico, o físico e o biológico. O químico, nós já sabemos, né, que é a transformação das rochas, a desagregação dos minerais das rochas a partir da água, né, da chuva, da água do mar, das águas dos rios. Ele ocorre principalmente em zonas tropicais, com climas aí quentes e úmidos. E o intemperismo físico, que é responsável pela variação, por essa desagregação através da variação de temperatura, através do vento. Ocorre principalmente em zonas com elevadas amplitudes térmicas. O que são amplitudes térmicas? A diferença, né, entre a temperatura de maior grau e a de menor grau num período. Então, quanto maior essa diferença, significa dizer que é uma maior amplitude térmica.
nos desertos, por exemplo, que durante o dia as temperaturas chegam aí a alcançar 40 graus Celsius e à noite essas temperaturas chegam a 10 graus, por exemplo. Quando a gente diminui essa temperatura, esse pico de temperatura, né, de 40 graus e o menor, que foi de 10 graus naquele dia, por exemplo, dá uma amplitude de 30 graus. Então é uma elevada amplitude térmica, é uma elevada diferença de temperatura. E isso vai causar nas rochas um impacto, porque quando a temperatura está muito elevada, os minerais eles se dilatam, né? A rocha ela se dilata, isso não é possível visualizar através, né, de olho nu. E quando a temperatura diminui, eles se contraem. Então, dilatação, contração, vai acontecer fissuras, vai acontecer desagregação desses minerais. Consequentemente, vai modelar essa superfície, ok? E o intemperismo biológico, que eu não coloquei aqui, mas que a gente sabe que bio significa vida. Então, dos seres vivos que são responsáveis aí por essa modelagem, por essa transformação, ok? E aí aqui, para exemplificar as diferentes formas de relevo. Aqui nós temos um perfil topográfico de áreas mais baixas, desde as áreas mais baixas até a área mais elevada da superfície. Então, aqui nós temos diferentes formas, né? Aqui é um corte, um perfil topográfico de uma determinada área. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos os diferentes tipos de relevo. Nós temos aqui as planícies. O que são planícies? São essas áreas, essas superfícies com as menores altitudes. O que é altitude? Altitude é a dimensão vertical de um ponto extremo até em relação ao nível do mar. Nós temos aqui essa linha tracejada indicando o nível do mar, né? Então, a altitude significa isso. Observe que a planície aqui é a área de menor altitude, né? Ela considerada aí de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. E aí, o que acontece nessas planícies? São áreas mais ou menos planas que são sujeitas à deposição de sedimentos, à acumulação de sedimentos. Por quê? Essas áreas mais elevadas, que foram sendo desgastadas ao longo do tempo, esses sedimentos daqui, eles vão sendo carregados pela água da chuva, pelo vento, para essas áreas mais baixas. Por isso que essas áreas, elas são consideradas áreas de sedimentação, né? Áreas de acúmulo de sedimentos, ok? Nós temos aqui a chapada, né? O chapadão. O que é a chapada? Observe que a chapada é uma formação aproximadamente aí até 600 metros de altitude e ela possui, né, essa parte superior aqui plana, né, os tabuleiros também chamados. Então, é uma característica, inclusive, né, nossa cidade aqui, que é Piemonte da Chapada, porque nós estamos, Piemonte significa pé, início, né, e aí nós estamos aqui numa área de formação de chapada que se estende aí por toda essa área, né, de Morro do Chapéu, Lençóis, Iraquara, todos esses municípios aqui que estão nessa Chapada Diamantina, nessa área de Chapada Diamantina. Nós temos aqui um planalto que é uma área, né, mais elevada, e os planaltos que as chapadas, né, e os planaltos são bem semelhantes dentro dessa caracterização. São áreas mais ou menos elevadas que têm essa superfície plana e geralmente os planaltos eles são delimitados aqui por essas escarpas. O que são essas escarpas? São essas áreas aqui, né, íngremes de uma área de planalto. Então, são essas paredes, entre aspas, dos planaltos, certo? As escarpas. Observe que nós temos aqui uma área mais baixa do que as áreas ao seu redor, que é o que a gente chama de depressão. A depressão é essa área
que tem uma altitude menor em relação às áreas vizinhas. Quando ela está aqui, ó, abaixo do nível do mar, como acontece aqui nessa imagem, a gente chama de depressão absoluta. É aquela área que está abaixo do nível do mar e mais baixa do que as áreas ao seu redor. Quando é uma área, né, mais baixa do que as áreas ao seu redor, mas que está acima do nível do mar, a gente chama de depressão relativa, ok? Nós temos aqui a montanha, que é essa superfície mais elevada, essa área mais elevada da superfície, né? E para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cordilheiras. Não tem aqui nesse perfil topográfico, mas também existem as serras, né? Que são essas áreas de formação mais antiga que foram sedimentadas, que foram erodidas, que foram transformadas aí ao longo do tempo, modeladas, ok? As montanhas, que são as áreas de dobramentos modernos, que são as áreas, geologicamente falando, mais recentes, certo? Aqui, mais uma representação. Nós temos aqui uma área de vale, que é essa área aqui por onde, né, passa o rio. Aqui nós temos uma área de planalto, aqui são as escarpas, tá vendo? Onde eu tô aqui passando o mouse. Aqui nós temos as serras, que eu falei lá na imagem anterior. Aqui nós temos as cordilheiras, né, as áreas de montanhas, as planícies e as colinas, que são essas áreas mais suaves, né, com uma formação aí, uma altitude mais elevada do que a planície, mas uma formação mais suave, né, um declive mais suave, chamado de colinas. Aí, aqui a gente tem as diferentes classificações do Brasil, né, do relevo brasileiro, por 3 grandes autores. Essa primeira imagem aqui, o Brasil foi classificado por Haroldo de Azevedo, mas ele se baseou apenas na altimetria. Na classificação de Haroldo de Azevedo, as planícies são aquelas áreas de até 200 metros de altitude, e tudo que tivesse mais de 200 metros de altitude eram considerados de planaltos. Então, observe que o território brasileiro, de acordo com Haroldo de Azevedo, só se divide em planície, que nós temos aqui a planície costeira, a planície aqui do Pantanal, onde eu estou passando o mouse, e aqui a planície amazônica. Todas essas outras áreas ele classificou de planaltos, essas áreas com mais de 200 metros de altitude. O Planalto Meridional, meridional aqui, né, sul, o Planalto Atlântico, o Planalto Central e o Planalto das Guianas. Aí, nós temos aqui nesse segundo mapa o relevo a partir, né, da classificação de Aziz Absab. Observe que ele, né, já traz uma divisão mais específica, mais destrinchada, entre aspas, em relação à classificação de Haroldo de Azevedo. Aziz Absab, ele continua classificando o território apenas, né, em planaltos e planícies, só que ele não leva em consideração apenas a altitude, né, como Haroldo de Azevedo. Ele vai levar em consideração as planícies, sendo essas áreas mais baixas, mais sujeitas, né, à sedimentação, aquelas áreas que recebem os sedimentos, né, e eles vão sendo compactados nessas áreas mais baixas, formando essas planícies, e os planaltos, que seriam essas áreas mais elevadas, onde o processo erosivo ele é mais intenso. Então, vai ter um desgaste, né, vai ter um processo erosivo mais intenso nessas áreas mais elevadas, porque o vento ele ganha mais força, a água da chuva ganha mais força, né, nas áreas mais elevadas, as águas fluviais, e aí, consequentemente, vai erodir mais. Então, Aziz Absab, ele leva em consideração esse critério, o critério de erosão e o critério de sedimentação. Mas existe aqui também a classificação, né, do relevo brasileiro,
por Jurandir Ross. Ele traz uma classificação em planaltos, planícies e depressões, diferenciando aí, né, dos outros dois autores já citados, e ele classifica esse relevo não só levando em consideração a altimetria, né, a altitude, não só levando em consideração os processos erosivos e de sedimentação, mas ele leva em consideração também os agentes endógenos, os agentes, né, exógenos, a alternância de clima, que isso também vai causar desgastes, isso também vai, né, acelerar aí esses processos e, consequentemente, essa formação da superfície, essa modelagem da superfície. Então, Jurandir Ross, ele traz, né, essa classificação em 3, planaltos, planícies e depressões. Observem aqui no mapa que os planaltos, essas áreas aqui em amarelo, né, nessas áreas mais claras, as planícies, essas áreas aqui em verde, e as depressões, essas áreas aqui em cinza, certo? Então, ele faz essa classificação do território brasileiro, levando-se em consideração as formas do território brasileiro, existe uma predominância de planaltos, né, em relação às planícies, ok? E aí a gente vai aqui para algumas formas, algumas estruturas que o livro de vocês traz nos quadros informativos, e a Pro trouxe aqui, ok? As falésias, que são essas formas de relevo litorâneo, esculpidas pela ação da água do mar. Nós temos aqui, ó, uma formação de falésias, tá vendo? Então, aqui é uma forma, né, a partir aqui da erosão marinha. Então, as ondas do mar que batem, né, e a força da água que vai esculpindo e que vai desgastando aqui esse relevo. Nós temos também as restingas, que são faixas de areia depositadas lateralmente ao litoral, também graças aí, né, consequência das águas marinhas, das águas dos mares. Então, nós temos aqui, né, uma restinga, que é essa extensa faixa de areia, certo? Tômbolo, que é também uma faixa de areia, mas o que diferencia é porque ele vai ligar, ele vai unir, né, a parte continental a uma ilha próxima, e isso está relacionado à alteração das correntes marítimas, quando essa água encontra a ilha. Perdão, aqui nesse slide aqui, esse erro aqui, não encontra, aqui é um N, certo? Agora que a prova visualizou. Então, aqui o tômbolo, tá vendo? Essa faixa de areia que liga essa parte aqui, essa ilha, né, que na verdade ela não fica isolada justamente por conta dessa ligação aqui com essa parte do continente. As dunas, que são essas areias móveis, que são resultantes aí da ação do vento, e é muito disponível aí, né, no litoral, principalmente. Nós temos aqui um exemplo dessas dunas, né, esses montes de areia. As chapadas, como a gente já viu lá, é um planalto, né, sedimentar. Trata-se de grandes superfícies horizontais e elas têm aí até cerca de 600 metros de altitude. E aqui, né, um exemplo de uma imagem aqui de lençóis da Chapada Diamantina. E, além disso, existem também, né, as formações, os relevos submarinos. Observe que até aqui, onde a Pro está passando o mouse, é continente. Até essa área aqui, que a gente chama de talude, né, uma área aqui mais baixa. Observe que o talude ele fica acima da fossa marinha, né, dessa área mais profunda aqui. Consequentemente, a formação aqui é a partir dos movimentos tectônicos,
Então, até aqui nós temos uma margem continental, formada aí por essa plataforma continental, nessa área de mar, né, mais próxima aqui ao litoral, o talude, e nós temos aqui essa parte, né, que é chamado de, essa margem aí oceânica, certo? Onde aqui existe, né, um vulcão submarino, consequentemente aí vai formar nesse perfil topográfico ao longo do tempo aí, com essa erupção vulcânica no fundo do oceano e essa formação rochosa, aqui futuramente, né, ao longo de milhões de anos, forma-se aqui uma superfície, uma ilha, certo? Nós temos aqui esse rift, que é essa fissura, né, no fundo do oceano também, nessa dorsal oceânica, ok? Então, aqui só mesmo para vocês ficarem cientes sobre essa formação aí submarina, essas formas abaixo do nível das águas oceânicas. Concluímos a nossa explicação sobre geomorfologia. O que a gente precisa saber de geomorfologia é justamente isso, né, que as diferentes formas da superfície terrestre, e que essas diferentes formas elas têm, né, consequências internas das forças internas dos agentes endógenos e das forças externas dos agentes exógenos, que aí entra a ação, né, biológica dos seres vivos, né, que promovem temperismo, a ação antrópica, a ação do ser humano, que também é modificador de relevo, a ação glacial, né, nas áreas de montanhas, onde tem essa cobertura de gelo com o degelo, também vai causar essa transformação, né, essa modelagem da superfície, a ação do vento também, né, isso, inclusive, eu não coloquei nos slides, mas a ação do vento também, ele é responsável por formar os icebergs, que são aquelas pedras, né, aqueles sedimentos das rochas que são esculpidas ao longo do tempo pelo atrito do vento, principalmente em áreas aí de clima seco. E aí nós vimos também que tem a ação do mar, né, a ação marinha, a ação dos rios, enfim, todos esses agentes exógenos, esses agentes externos, que são responsáveis por essa modelagem da superfície, ok? Até a próxima explicação.